Então, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso quarto e último bloco, né? Aqui, novamente, eu peço desculpas para vocês sobre a maneira absolutamente improvisada e roots, né? Bem rudimentar, na verdade, que eu estou passando essas fotos para vocês. Mas, novamente, eu não manjo de edição, né? E aí, como eu vou ter que mexer bastante, é mais fácil eu lidar dessa forma. Mas, assim, acho que tá dando, né, pessoal? Acho que vocês estão conseguindo ver, tá? Então, eu vou lidar aqui com as minhas mãos, tá? Pessoal, esse aqui faz parte da minha exposição. Lembra que eu comentei com vocês que eu fiz uma exposição a respeito? Então, esses foram alguns dos painéis da minha exposição, tá? Aqui vocês vão ter uma descrição, né, do que seja. Mas como tem fotos muito boas aqui, eu vou utilizar esse. Daí eu vou fazendo o scroll, né, no meu iPad para que a gente possa verificar, né, e contextualizar em imagens aquilo que eu estava dizendo. Então esse aqui é o Pol Pot, só para apresentar para vocês, né? O nome dele era, na verdade, Salazar, mas ele usava o pseudônimo de Pol Pot, tá? Então, só para vocês terem uma noção, eu não vou me aprofundar nele, mas só para vocês terem uma noção aí sobre como é que ele era, tá? Agora aqui, pessoal, esse aqui é o Nuncheia, que eu comentei para vocês, o Brother Number 2, né, o irmão número 2. Eita. Aí, que mais nós temos aqui, pessoal? Nós temos o Kim Tran, também era uma figura importante, tá? Ali. O Son Sen tá aqui, tá? Esse aqui é o Son Sen, do lado do Pol Pot. Só vou até ampliar aqui um pouco. A gente teve algumas dificuldades em achar imagens, tá, pessoal? Então, esse aqui é o Son Sen, esse aqui é o Pol Pot, tá? O Son Sen foi muito responsável também pela criação do S-21, tá? Ele era responsável pela parte de defesa do Kampuchea Democrático. Esse aqui é o Dutch, né, que eu comentei que era o diretor, tá, do presídio. Deixa eu até ampliar aqui para vocês, ok? O Dutch, pessoal, por incrível que pareça, aliás, todos eles, basicamente, eram pessoas letradas, tá? O Dutch era professor de matemática. Esse cara foi muito cruel, ele era muito sádico, assim. O Pol Pot chegou a ser professor também, então não era assim um pessoal que não sabe o que está fazendo, são os ignorantes, eram da roça, não, nada disso, tá? Aqui é a estrutura do presídio S-21 como escola e como presídio depois, tá? Então vocês podem ver que ela é dividida em U aqui, né? Você tem os blocos, que simplesmente eram chamados de blocos A, B, C e D, não tinham outro nome. Alguns blocos eram destinados para a interrogação e a tortura de pessoas do alto escalão do Khmer Rouge, e alguns abrigavam presos, outros abrigavam um departamento um pouco mais, vamos dizer assim, administrativo, né? Principalmente nessa região aqui do meio, tá? Documentação, né? E para as fotos e tudo mais. E não sei se vocês vão conseguir ver, é que essa estrutura do museu atual, tá? Isso aqui é um panfleto do museu atualmente. Então, aqui, nessa região aqui, que eu tô com o meu dedo aqui, tem os túmulos de onde foram encontrados aqueles 14 corpos que eu mencionei para vocês no outro módulo, das pessoas que tinham sido recém-executadas, tá? Então, essas pessoas que foram encontradas pelos repórteres, elas estão enterradas aqui, são 14 túmulos, tá? Então, elas estão exatamente nesse ponto aqui. E aí faz parte do complexo do museu hoje, ok? Aí, dando continuidade aqui, pessoal, temos aqui uma foto de como era a estrutura, né? Do prédio ainda é assim, então você tem aqui 3 andares, né? 1, 2, 3. Eram salas de aula, então foi, né, uma arquitetura para uma escola, para uma sala de aula. Então você tem esses corredores aqui que ligam todos eles, né? Esse balcão aqui. E aí você tinha distribuição em salas de tortura, em salas para deter os presos e tal. Tudo isso era meio que tinha um chuncho, tá? Eles faziam gambiarra aí para readaptar a arquitetura que era uma escola antigamente. Aqui para baixo, pessoal, deixa eu ampliar aqui, não sei se vai ficar boa a imagem, né?
Aqui é aquele pátio onde eu comentei com vocês que tinham os 14 corpos enterrados, que são esses túmulos brancos aqui, tá? Vejam como é uma área urbana. Claro, isso aqui é uma foto mais recente, né? Mas vejam como é dentro de uma área urbana. Aqui, pessoal, vocês podem ver com esse bonequinho sentado aqui. Aqui era, na verdade, antigamente, quando era colégio, eles penduravam cordas aqui para as pessoas, para os alunos escalarem e fazer educação física. Isso aqui era usado depois como uma forma de tortura, tá? Eles mantinham as cordas, só que eles levantavam preso com as costas amarradas atrás, como está esse cara aqui, e levantavam ele por essas cordas, tá? Era uma das formas de tortura. Também esses jarros aqui continham não água limpa, tá, pessoal? Era água de xixi, água de fezes, que daí você enfiava a cabeça da pessoa ali, para que ela, né, enfim, tivesse a sensação de afogamento aqui, mas obviamente que não era água limpa. Essa plaquinha aqui que vocês estão vendo, pessoal, é onde tem as regras, tá? Então, quando você entra no museu, você vai observar que tem essa plaquinha com as regras em inglês e em Khmer, que foi as que eu li para você. Aí, aqui é o museu hoje do Tuol Sleng, do lado de fora, Tuol Sleng Genocide Museum. Tá? É uma atração hoje muito importante dentro do Camboja, fica na capital Phnom Penh, e é um local de memória muito importante para o Camboja e, acredito eu, para a história contemporânea. Então, essa aqui é a entrada hoje, né, do museu que tem lá, que se formou lá depois que o pessoal do Khmer Rouge vazou. Outro panorama aqui, né, dos túmulos que nós temos. Os 14 túmulos, eu não sei o que está escrito nessa placa, que está em Khmer. Como era uma escola, tinha que ser feito gambiarra, como eu mencionei com vocês, então, para a galera não fugir, isso aqui, na verdade, tinham em todos os andares, principalmente os superiores. Não mais por causa de fuga, mas por causa de suicídio. O pessoal, para evitar nos andares superiores que o pessoal se matavam, eles colocavam essas... Você vê como é bem precário, né, gente? Essas grades, assim, esses coisas de ferpa, né? Para que você evitasse das pessoas se jogarem dos andares superiores. Aqui, lembra que eu mencionei para vocês sobre as fotos, né, de os mugshots? Então, pessoal, desculpa aqui, gente. Aqui, isso aqui foi meu painel que eu usei lá na minha exposição. Aqui tem crianças, tá? Eu esqueci de comentar com vocês, mas apesar de serem em número pequeno, crianças e mulheres também eram exterminadas, sofriam execução, tá? Apesar que da grande maioria ser homem, tinha mulheres também. Então você vê que todo mundo que entrava tinha sua foto tirada. Aqui são de crianças, né? Alguns ganhavam números. Você vê que tem pessoal que tá meio perdido, assim, que não sabe nem o que tá acontecendo. Isso aqui ajudou muito futuramente os números a conseguir identificar o ano e do que se tratava essas fotos aqui, tá? Então, esses são os mugshots. Isso aqui foi um ponto muito nevrálgico, muito central da minha exposição, porque é forte, né, pessoal? Pô, isso aqui são vidas, são pessoas que passaram ali, então abala muito, sabe? E essas fotos hoje, elas eram pequenininhas, tá? Elas foram ampliadas e hoje estão em exposição. Tem milhares de fotos lá, é muita foto mesmo. Aqui, ó, é para vocês terem uma ideia de como era uma sala de tortura, tá? Eles tinham essas camas em ferro, que você prendia as pessoas. Isso aqui é para prender no pé, ó, são guilhões, né, para prender. Isso aqui, eu não me lembro o propósito, não me lembro o que era isso aqui. Mas isso aqui era uma sala de aula e que foi convertido, né, num espaço de tortura. Então, pessoal do alto escalão do Khmer Rouge vinham para cá para serem torturados nessa cama. Daí vale tudo, né, pessoal? Choque, era batida, né, violentada fisicamente. Aqui temos uma foto daqueles que eu comentei com vocês, dos repórteres que foram encontrados, né, do repórter que encontrou o local, o jornalista, e tirou foto de como estava na hora que foi encontrado. E essa é uma delas, da pessoa que se encontrava torturada. Então, tá vendo a cama aqui? Acho que isso aqui é uma cadeira, se não me engano, né? A foto não tá muito clara, mas você vê que é bem pesado, né, gente? Aqui é um crânio, né? Isso aqui foi da minha exposição, então algumas coisas são um pouquinho mais ilustrativas. Aqui é uma outra foto que foi tirada também.
da pessoa sendo encontrada torturada. Você pode ver os documentos que foram largados. Isso aqui foi pelo complexo todo de presídio, quando os jornalistas encontraram, eles acharam muitas e muitos documentos espalhados pelo chão. Repare como as pessoas prendiam o pé, que eu mostrei aquela barra que estava em cima da cama, então era exatamente para esse sentido aqui, tá? Essa pessoa está morta. Aqui também mais fotos que nós temos de pessoas que foram encontradas torturadas, ó, pés presos, né? Aqui, essa mesa aqui, tem salas que ainda possuem essa mesa, era a mesa do interrogador. Então, a pessoa permanecia aqui anotando e tal, as coisas, tinha a pessoa que cometia, né, as torturas. E essas fotos são também as encontradas, numa das 14 vítimas que foram encontradas após o jornalista adentrar o local. Aqui uma foto dos sobreviventes, que eu comentei para você, né? E aqui é o interior, tá? Aqui nós temos o interior do presídio, onde eram as celas. Eles faziam em 2 padrões, em madeira, assim. Isso aqui era muito estreito, tá, pessoal? Não era muito amplo, não. Era para uma pessoa só aqui dentro. E aí você amarrava, você prendia a pessoa com aquelas guilhões lá de ferro, prendia elas no chão, tá? Então elas dormiam no chão. Então nós temos aqui ou em madeira ou em efeito de tijolo, assim, mas você vê que é bem rudimentar a coisa, né? E não é até o teto, por quê? Porque as pessoas eram presas pelos pés, para não fugir. Aqui é do museu propriamente. Antigamente no museu tinha esse mapa do Camboja feito de ossadas reais de pessoas. Eles tiraram isso, já não existe mais. Aqui algumas fotos do museu que eu comentei com vocês. Os objetos que eram usados para amarrar o pé aqui no fundo. Essas aqui são as fotos, as mugshots que foram tiradas. Então tem vários painéis desses espalhados pelo museu. Tanto é que quando o museu abriu na década de 80, 1980. Quando o museu abriu, houve milhares de cambojanos procurando pelos seus entes queridos desaparecidos por aqui, por causa dessas fotos. Eles vinham para cá para ver se a pessoa estava viva ou estava morta. Tá? Porque provavelmente se ela estava nessas fotos, ela estava morta, com certeza. Aqui pegadas de sangue que eles mantiveram até hoje. Esse aqui é um dos sobreviventes, né, que eu comentei com vocês que era pintor, era o Van Nat, tá? Ele foi sobrevivente, ele já é falecido, acho que ele faleceu em 2011, né? E ele se manteve vivo exatamente porque ele tinha capacidade artística, né? Então ele esculpia e pintava os bustos do Pol Pot. Né? Então, por isso, ele foi muito útil pro regime. E aí, o Van Nat, pessoal, ele por causa que ele sobreviveu, ele foi um dos que foi capazes de pintar e retratar os horrores que aconteceram ali dentro. Então, graças a eles, nós temos uma sensação de como eram feitas as torturas, o que acontecia ali dentro, né? Ele, como sobrevivente, testemunhava e pintava isso aí depois. Então, aqui é o Van Nat, mesmo aqui é uma pintura dele, tá? Aqui, ó, você pode ver que já tem alguns exemplos de torturas. Então, as pessoas chegavam, né, com a venda nos olhos, não sabiam o que estava acontecendo. Aqui, uma forma de tortura, prendia as mãos aqui, tirava as unhas, tá? Os interrogadores. Eles usavam essa roupa aqui, tá? Isso aqui você vai ver que era bem comum a vestimenta que eles usavam, que todo mundo tinha que ser igual. Lembra que ninguém tinha individualidade, tá? Inclusive, eu fui pro Camboja e eu trouxe eles usavam muito esse cachecol aqui, né? Que era um cachecol quadriculado, vermelho. Então é meio que o uniforme do pessoal, tanto homem quanto mulher, tá? Porque você tinha que servir a revolução, você não tava lá para ter senso de estilo e individualidade. Aqui, questão das mulheres, então pode ver como eles ficavam presos pelo pé, como era estreito, né? Aqui o presídio. Era raro, mas você podia, sim, matar mulheres. Geralmente, quando era acusada, assim, ó, a pessoa tinha família, né? E aí, para aquela coisa assim, não propagar o mal, né? A coisa não se continuar postergando, você matava o inimigo, entre aspas, e matava a família dele.
É mais ou menos a filosofia que usa hoje na Coreia do Norte para você, que, então é melhor matar a pessoa, entre aspas, culpada mesmo, e aquelas próximas dela pro veneno não se propagar, né? Essa era a ideia. Então aqui a tortura de crianças, né, eram arrancadas das mães. Aqui é quando o Van Aert pintava, né? Então ele tá retratando isso dentro do próprio presídio. Ele fazia o busto e as pinturas do Pol Pot, né? Nesse sentido. Aqui, pessoal, aqui é uma forma diferenciada de você matar crianças e bebês, tá? Isso não era no presídio, isso aqui era fora, era no campo de exterminação do Choek. Ali vocês vão ver, isso aqui em qualquer vídeo que vocês pegarem no YouTube ou coisas de fotos, vão ver que tem uma árvore lá cheia de como é que chama, de fitinhas, sabe? Por quê? Porque em uma árvore, naquela árvore em específico, né, eram jogados os bebês eram arremessados contra essa árvore. Quando não jogados para cima, você jogava a criança no ar e atirava nela no ar mesmo para ver se acertava. Era esse nível. Aqui é quando a pessoa estava sendo interrogada, também pode ser ou uma das interrogações ou também na sua chegada. Você tem as pessoas anotando tudo, sempre amarrado e perdidaço, né? Não sabe nem o que está fazendo ali. Aqui temos mais fotos de formas de tortura. As pessoas tinham o pé amarrado aqui. Tem uma foto mais para cima ali, que depois eu acho que eu vou mostrar para vocês. Haviam celas coletivas que existiam milhares e milhares de pessoas amarradas exatamente assim, né? Pelos pés. Então fazia uma encruzilhada, né? Então ficava um aqui e um aqui. Fazia esse sentido, assim, né? Ficavam pra cá, um pra cá. E salas cheias de pessoas, assim como tá nessa foto. Você pode ver como eles estão magros, como eles estão desnutridos, porque ninguém alimentava direito, né? O mínimo possível. E era muito rígido. Então, se você quisesse ir no banheiro, tinha que pedir permissão. Se você não poderia falar com outro preso aqui, você era punido severamente. Era uma vigilância, assim, cerrada em cima do pessoal. E eram muito cruéis. Aqui outras formas de tortura, né? A pessoa amarrada pelos pés, afogada. Aqui também, vou ver se eu consigo ampliar aqui para vocês verem, né? Tratando um pouco das feridas, das chicoteadas para voltar a torturar de novo. Reparem como estavam magros essas pessoas, né? Aqui a da cela, que eu comentei com vocês. Sim, isso aqui era para as necessidades fisiológicas. Agora eu lembrei, para as necessidades fisiológicas, tá? Amarrado pelo calcanhar e a cela era bem estreitinha, bem estreitinha, tá? Nem dava para deitar, pessoal, era bem ruim. E aqui aquela tortura que eu mencionei para vocês ali do pátio, ó, tá vendo como ele tá segurando o cara aqui pelo braço ou, né, sendo afogado aqui? Eram essas formas de tortura, tá? Aqui mais um pouco das fotografias, isso aqui é do museu, né? As pessoas chegavam ali para vir tiravam fotos e sentavam nessa cadeira aqui, tá? Então, você tem... Essa é a cadeira que existia lá, né? Uma das que ainda tem. E aí, para você tirar a mugshot, você sentava nessa cadeira que tinha esse apoio para a cabeça aqui. Ou ia em pé mesmo. Então, pessoal, é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês, né? Eu vou encerrar até com os meus agradecimentos aqui que eu usei para minha exposição, né? Muito obrigada a você que curtiu, assistiu o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham levantado uma curiosidade maior para saber mais a respeito sobre o Camboja e que vocês possam refletir, né, sobre esses acontecimentos e refletir também para uma atualidade, né, que nós temos hoje, se houve alguma mudança, se aprendemos alguma coisa com a história ou se estamos simplesmente repetindo os nossos atos. Então, muito obrigada a você que participou, né, desse diálogo de história, desse módulo aí do presídio do S21. Também deixo aqui os meus agradecimentos e as minhas lembranças a todos os cambojanos que passaram por isso, que foi muito sofrimento. Eu falo sobre esse tema para homenageá-los, honrá-los e não deixar que sua memória se perca.
e eu espero que dividindo isso com você eu tenha conseguido trazer um pouco isso aí e manter a memória viva, tá bom, pessoal? Muito obrigada mesmo. Até mais. E não esqueça que temos o exercício, né? Para quem quiser ganhar as horas, vai estar ali na descrição, tá? Vocês devem integrar isso aí para a administração do evento e para que vocês possam ganhar o certificado, tá bom? Novamente, muito obrigada a todos. Até mais.